Eu creio que, não só comigo, mas com algum de vocês também que se identificar com isso, a gente passa fases na vida e momentos na vida em que a gente precisa deixar de olhar para o passado. Porque Deus, Ele sempre tem algo novo para escrever na nossa vida, na nossa história. E eu lembro que, não muito tempo atrás, morando ainda longe aqui da CCNV, mesmo estando aqui servindo, fazia aí uma distância de 50 quilômetros para ir e vir, isso quando era num culto. E às vezes o Lucas sempre pegava às vezes uma caroninha, né, Lucas? Deixava o Lucas lá em Itaquera, e eu morava lá em Itaquera. Então quando nós estávamos aqui, João, nas duas celebrações como estamos fazendo hoje, não era 50 quilômetros, era 100. Mas Deus, Ele sempre tem algo novo para escrever na nossa história. E o Senhor falou assim: olha, fica tranquilo, que eu vou virar a página da sua história e vou escrever uma nova história para você. Aí a esposa começou a orar, começou a buscar, até que encontrou aqui uma casa bonita para a gente. E a partir de então Deus começou a escrever uma nova história. É interessante quando estamos passando também momentos difíceis. Isso daí eu falei de algo bom, algo muito bom. Quem não quer? A gente tem o costume de falar que se acostuma fácil com coisa boa, né? Quando a gente está vivendo uma situação boa e vem uma coisa melhor, você se acostuma fácil. É bem fácil. Mas já vivemos momentos também que tivemos que virar a página e deixar Deus escrever uma história alegre, dentro do contexto às vezes triste que nós estávamos vivendo no passado, principalmente eu e minha esposa. Passamos um período em que pastoreamos algumas igrejas, e eu e ela, no nosso momento de reflexão, ali na nossa casa, na nossa cama, na nossa sala, a gente sempre se perguntava, um para o outro: será que nós estamos no centro da vontade de Deus, ou já está na hora de Deus escrever uma nova história para a gente? Eu tive o privilégio de pastorear algumas igrejas, mas em todo o tempo sempre fui muito abençoado e mentoreado aqui pelo pastor Cláudio aqui na CCNV. Ao longo da minha trajetória pastoral, pastor Cláudio, pastor Reginaldo, amigos da gente, sempre estiveram presentes na nossa história. E aprove o Senhor virar a página da minha história, a página da história da minha família, e estamos nós aqui. Porque o segredo é você deixar algumas páginas em branco para frente. Eu vou falar de novo. A sua história ainda tem muito que ser escrita. Alabachóvia. Você ainda não viveu tudo o que você tem para viver do que Deus tem a escrever na sua história. Você ainda não viveu todas as páginas desse livro que Deus está construindo sobre a sua vida e sobre a sua história. E eu quero trazer uma reflexão da palavra de Deus para a sua vida, cujo tema dessa mensagem é: virando a página da minha história. O que eu quero propor para você nesta noite é que você dê espaço e dê liberdade, independente das suas muitas vitórias, conquistas, ou independente dos momentos não bons e tristes que você já passou. Eu venho aqui nesse altar como profeta de Deus para a sua vida, para dizer para você que se você virar a página do que você já viveu até agora e apresentar para o Senhor algumas páginas em branco, Ele vai escrever uma nova história na sua vida. Já tem gente levantando a mão e recebendo. Deus tem algo novo, de novo, outra vez, para fazer na sua vida. E eu quero começar
lendo o texto de João, capítulo de número 12, versos de número 1, 2, diz assim a palavra do Senhor. Foi, pois, Jesus, dias depois, 6 dias antes da Páscoa, a Betânia, onde estava Lázaro, o que falecera, e a quem ressuscitara dos mortos. Fizeram-lhe, pois, ali uma ceia, e Marta servia, e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Volta o verso 1, por gentileza. Repita comigo: Lázaro, aquele que falecera, e Jesus o ressuscitara. Eu quero dizer para você, liberando uma palavra profética para você. Assim como Lázaro teve uma história reescrita por Jesus, eu quero dizer que você também vai ter a sua história reescrita por Jesus. E você, tal qual Lázaro, um dia vai ser dito de você: aquele a quem Jesus mudou a história, aquele a quem Jesus deu um novo destino, aquele a quem Jesus fez algo novo na vida dele, aquele a quem Jesus redesenhou uma nova linha de vida, de projeto, de bênção. Para nós compartilharmos dessa história, eu quero voltar no capítulo 11, versículo 1. E eu me apeguei muito nesse texto, justamente nessa frase que está dizendo aquele. Não era qualquer Lázaro, era aquele Lázaro. Aquele a quem Jesus ressuscitara. E agora, capítulo 11, versos 1 e 2 e 3, diz assim: estava então enfermo um certo Lázaro. Eu fico maravilhado com os detalhes da palavra de Deus. O capítulo 11 era um certo. O capítulo 12 era aquele. Aqui começa uma história de um certo Lázaro, de Betânia, a aldeia de Maria e sua irmã Marta, próximo. E Maria era aquela que tinha ungido os pés do Senhor com unguento. Repita comigo: Maria, aquela. Não era qualquer Maria, era aquela Maria. Deixa eu dizer algo para você. Você não é qualquer pessoa. Às vezes nos sentimos assim. Parece que eu sou qualquer um. Parece que o meu passado vai ser um passado que vai marcar minha vida para ruim, para mal, para tempos difíceis. Parece que eu vou ser conhecido como aquele que carregava um fardo, um peso. Não. Você não é alguém. Você é aquele. Você é aquela a quem Jesus vai construir uma nova história. Você é aquele. Você é aquela que talvez até hoje você foi marcado por tragédias, por desastres, por dificuldades, por momentos difíceis. Mas hoje Deus, Ele vem com uma proposta para você, dizendo: filho, dizendo: filha, vira a página, vira a página. O que eu tenho a fazer na sua vida é algo grande, é algo maravilhoso, é algo firme, é algo concreto, que vai marcar a sua história, não pelo passado de tragédia, mas pelo futuro de milagre. Eu vou falar de novo.
A sua vida será marcada não pelo passado de tragédia, mas pelo futuro de milagre. Porque entre o capítulo 11 e o capítulo 12, capítulo 11 de João, nós temos aqui 57 versículos, relatando toda a história de Lázaro e sua família, duas irmãs dentro de uma casa. Capítulo 11 fala de uma história de tragédia, de uma história de perda, de uma história de morte, de uma história de dificuldade. Mas se você virar a página, o capítulo 12 ele começa já com uma celebração. Ei, levanta a sua mão direita. Levanta a sua mão direita. Quero profetizar sobre a sua vida, que hoje Deus está colocando algo diferente na tua mão direita. Se você virar a página, do que você viveu até hoje, você passará a partir de agora, onde Cristo escreverá uma história de milagre, e você vai celebrar ao nome dele. Tem celebração aí? Tem celebração aí? Aleluia. Eu fico maravilhado com essa história, porque diz a palavra que Lázaro estava doente, e Jesus não estava tão longe de Betânia. E olha que interessante, Betânia, para você entender, ela era uma cidade que tinha a característica de ser uma cidade de cura. Betânia era uma região onde se trabalhava a pasta de figo para se colocar nas feridas, para que as feridas pudessem ser curadas e cicatrizadas. Betânia era uma região muito procurada pelas pessoas quando estavam com chagas no corpo, feridas no corpo, quando estavam com algumas chagas, alguns males do corpo, que causava, dificuldade para andar, dificuldade para se locomover, feridas que davam na pele. Eles iam para Betânia à procura da pasta de figo medicinal, que só se encontrava lá. Mas na cidade da cura, tinha um doente. Na cidade da cura, tinha um debilitado. Na cidade da cura, tinha um enfermo. E não era um Lázaro qualquer. Não era um Lázaro qualquer. Era o Lázaro, irmão de Marta e Maria, cuja casa hospedava Jesus. Não era uma casa qualquer. Era a casa de Marta, de Maria e de Lázaro, que quando Jesus, nas suas viagens, Jesus fazia questão de parar em Betânia, porque era uma casa que abrigava Jesus. Não era uma casa qualquer, por onde Jesus simplesmente passava. Não, era uma casa que onde Jesus estava, eles celebravam a presença de Jesus. E Jesus fazia questão de sempre estar na casa de Marta, Maria e Lázaro, a ponto da Bíblia dizer que Lázaro era amigo de Jesus. E aqui eu já começo a liberar uma palavra para você. Talvez você precisa virar a página da sua história, para que Deus possa escrever uma nova história naquilo que você se relaciona com aqueles que você chama de amigo. Amigo fala de intimidade. Amigo fala de relacionamento. Amigo fala de sentar-se à mesa. Amigo fala de você compartilhar comunhão. Amigo fala de abraço. Amigo fala de amor.
Amigo fala de intimidade. A casa em que Jesus se hospedava era uma casa de pessoas íntimas dele. Deus está hoje me trazendo a este lugar para dizer para você que se a sua casa for a casa onde Jesus se hospeda, se a sua casa é a casa onde Jesus é abraçado, se a sua casa é a casa onde Jesus se sente bem, se a sua casa é a casa onde Jesus se sente à vontade, ei, não tenha medo do que você já viveu, do que você está vivendo, mas se prepare para o que você viverá, porque a casa que recebe Jesus tem a sua história mudada. E chamam a Jesus, dizendo: Senhor, teu amigo está doente. O teu amigo está doente. Jesus recebe a notícia e fala para os discípulos: olha, Lázaro está doente, a gente tem que voltar lá. Mas vamos voltar agora? Jesus, não. O que a gente veio fazer aqui, a gente vai fazer. A doença dele não é para a morte, mas é para manifestar a glória de Deus, a glória do meu Pai e o meu nome naquela casa. Aleluia. A casa em que Jesus tinha o prazer de frequentar era uma casa que o celebrava. A casa que Jesus tinha prazer de frequentar nas suas muitas viagens era uma casa que tinha prazer de receber Jesus de uma forma diferente. Irmãos, é tão gostoso quando a gente tem prazer de receber pessoas em nossa casa e pessoas que nos querem bem. E hoje eu tive o privilégio de receber algumas pessoas em minha casa. Porque quando você tem prazer de receber pessoas que te querem bem na sua casa, você não mede esforço para dar o melhor. O cansaço que você tem, ele vai embora, porque o prazer de estar com pessoas que te querem bem não te traz cansaço. E eu trago isso como experiência própria, de vida. Falei para a esposa, para a Cristina. Falei: amor, vamos fazer uma recepção, fazer um almoço lá. Faz tempo que a gente não chama ninguém para vir celebrar com a gente. E ela falou: vamos fazer. Aí ontem eu fui trabalhar. Trabalhei da sexta-feira para o sábado à noite. Mas quando foi 3h30, a gente estava aqui, né, Lucas? Para a audição. Irmãos, numa alegria, vendo esse menino aqui. Vi lá do extremo leste. Extremo leste. Eu moro em Itaquera, morava. Mas ele morava 2 vezes em Itaquera. É lá? Mas você sabe que Deus está desenhando uma história para você, né? Porque quando a gente tem prazer de estar numa casa
onde se celebra a presença daquele que te ama. Quando você está numa casa que você celebra a presença daquele que te sustenta. Quando você está numa casa que você celebra a presença daquele que te ama. Não tem distância, não tem cansaço. Você vem pelo prazer de estar com pessoas que compartilham do mesmo sentimento na casa. Jesus chega na casa de Lázaro e é celebrado. E quem celebra Jesus na casa, ele começa a desenhar, escrever, projetar. Está aqui o Edson, que é projetista. Quando alguém contrata o serviço dele, a primeira coisa que faz é sentar. Quando você senta, você já começa a compartilhar a ideia. O que você quer? Eu quero uma peça, eu quero um guarda-roupa, um armário, uma cozinha. Aí ele começa a entrar no coração para entender o que aquela pessoa tem de sentimento para colocar na prancheta. E aquela pessoa começa a compartilhar do sentimento do coração dela para que você desenhe o projeto que ele quer ter na casa. Deixa eu dizer algo para você. O cenário que era de morte, Jesus ele chega e fala: Jesus, chegou tarde, se o senhor tivesse vindo mais cedo, meu irmão não teria morrido. Jesus fala: calma, calma. Você me permitiu uma vez entrar na sua casa, me hospedar na sua casa, gerar intimidade com vocês. E o que eu tenho para escrever na vida de vocês é uma nova história. Casa que celebra Jesus tem histórias mudadas. Irmãos, e voltando só para compartilhar com vocês, vivi um cenário de mais ou menos 2 anos, vindo de longe para cá e celebrando. E eu falava: Jesus, muda a minha história, porque está muito longe. O pastor Reginaldo sempre falava: você vai vir para cá, vai morar pertinho. E eu fui pegando aqueles detalhes e eu falei assim: Senhor, a partir de hoje, tem uma página em branco para o Senhor escrever uma nova história para mim. Os tempos de perda, os tempos de angústia, os tempos de dificuldade, ele vai depender, ele vai gerar em você uma vontade de querer que mude as coisas. E Deus ele vai mudar a história quando você pegar o seu passado, a sua tristeza, a sua angústia, a sua dificuldade, e a ponte que liga o capítulo 11 para o capítulo 12, você vai ter que quebrar ela. Fernandinho, cantor Fernandinho, ele retrata isso numa canção. Eu acho bonito quando ele compôs essa música. Ele fala disso. Eu vivi um tempo de passado, eu vivi um tempo em que Lázaro estava morto, 4 dias sepultado.
Marta e Maria não sabiam, muito menos Lázaro que já estava lá. Mas Deus, ele vinha para Betânia, para a casa de Lázaro, Marta e Maria, para que ele pudesse até cantar essa música. Uma nova história Deus tem para mim. Um novo tempo Deus tem para mim. Tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Uma nova história Deus tem pra mim. Um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Para um pouquinho. Você vai ouvir da boca de Jesus: eu vou te abençoar. Você vai ouvir da boca de Jesus: eu vou te abençoar. Porque da mesma forma que eu fiz na vida de Lázaro, eu vou fazer na sua. No capítulo 11 era luto, no capítulo 12 era festa. No capítulo 11 era morte, no capítulo 12 era vida. No capítulo 11 era tristeza, no capítulo 12 era alegria. Mas precisava romper, quebrar a ponte que te causa esse mal, para que você passe a viver esse tempo de bênção. O que eu venho trazer hoje da parte de Deus para a sua vida é que tem uma nova história. Mas você tem que fazer, como já foi pregado aqui dias passados, você tem que sair da tenda. Você tem que sair da tenda, porque a tenda te remete ao passado, a tenda te remete ao que ficou para trás. Porque quando você sai da tenda e você olha para o céu, não tem como você não entender que Deus tem uma nova história. Dias atrás, eu estava vendo isso no último vídeo que saiu aqui, coisa linda que a mídia preparou, mostrando a cena da gente aqui apontando as mãos para lá. Começou assim o vídeo, o pastor dizendo: aponta para lá, direciona as mãos para lá. Era só esse espaço, não tinha um lugar físico mais abrangente. As nossas crianças todas ali, apertadas, ocupando a mesma sala, várias faixas etárias numa sala só. Mas precisou alguém entender que recebeu uma visão, uma missão, um propósito, tomou posse da bênção, agiu com fé e profetizou. Porque quando Jesus está na casa, Ele escreve uma nova história. Há tempos atrás, era só essas paredes, e o vídeo vinha mostrando, um novo tempo. Um novo tempo, um novo tempo. Ei, entenda, eu não estou saindo do contexto da palavra, não. Eu quero dizer para você que você está adentrando em um novo tempo. A morte de Lázaro passou, o capítulo já foi outro, a página virou e está dizendo: é aquele. Você tem que ser conhecido, conhecida como aquela que saiu daquela situação, mas agora Deus mudou a sua história. Você viveu tristeza, luto, dificuldade, enfermidade, mas agora você está vivendo uma nova história. E para viver o novo, você tem que deixar o velho. Eu fico admirado com Abraão. Abraão, sai da tua terra, no meio da tua parentela. Deixa esse passado. Por quê? Porque eu vou escrever uma nova história na sua vida, Abraão. Você não vai ser mais Abrão, vai ser Abraão. De ti farei uma grande nação. Ou seja, nós vamos virar a página
em que você vivia com seus pais, e eu agora vou escrever uma página nova da história que vai marcar a tua história. José foi a mesma coisa. Até aqui você viveu com seu pai, 17 anos. Túnica bonita, lugar bonito na mesa, uma posição de destaque, uma roupa colorida, uma coisa maravilhosa. Mas o tempo ruim chegou. Momento de tristeza, de angústia, de inveja. Como pode entre os meus irmãos, a própria família, me abandonar, irmão? Pelo amor de Deus. Uma vez, Jesus falou: a minha família, a minha mãe e o meu pai são aqueles que fazem a vontade do meu pai. Rompe com o passado. Esquece aquilo que te magoou, te entristeceu. Por que isso? Porque darabá sóbria. Deus está entendendo o que está acontecendo aqui. Enquanto você não deixar o Lázaro morto de lado, você não passará a viver o Lázaro vivo. Enquanto você ficar pensando em morte, você deixa de viver a vida. Enquanto você fica vivendo luto, você não vive a festa. E isso acontece quando você leva Jesus para casa. Uma nova história Deus tem, e para você um novo tempo Deus tem para mim. Tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de seu amor. Estou sendo bem tranquilo, porque eu sei do que Deus colocou no meu coração, e Deus sabe a quem Ele quer atingir os corações. Deus me manda falar para você: você tem um futuro brilhante, você terá uma vida extremamente maravilhosa, mas não dá para ficar olhando para o túmulo, ou dizendo: Jesus, se o Senhor tivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Não. Jesus, o Senhor chegou. E quando o Senhor chega, para tudo. Para tudo. A casa que celebra Jesus não tem tempo para pensar em luto. A casa que celebra Jesus não tem tempo para pensar em morte. A casa que celebra Jesus não tem tempo para pensar em tristeza. A casa que celebra Jesus não tem tempo para ficar lembrando do que disseram, do que falaram. A sua vida não é ressignificada por aquilo que as pessoas dizem. A sua vida é redesenhada por aquilo que Jesus escreve. A sua vida, ela é desenhada por aquilo que Jesus pinta. O quadro da sua vida tem a tinta e o pincel de Jesus. Quando você pega uma tela em branco, você não sabe o que vai acontecer ali. Você só tem uma tela em branco. E Jesus manda dizer para você: eu quero a tua tela em branco. Daqui para o passado ficou. Você só vai ser lembrado: esse daí é aquele, hein? Quem? Aquele. Allah mandou orar.
Ei, você é aquele, viu? Hoje não mais. Aquele, e hoje? Hoje não. Hoje, ele pintou um quadro novo na minha história. Alabandoraça. Ei, aquela, não, aquela, ixi, tá lembrando daquela? Agora? Não, agora não. Eu falei, Jesus, a partir de hoje, eu quebro a ponte entre o capítulo 11 do morto e o capítulo 12 do vivo. Por quê? Porque no capítulo 11, eu falei, daqui para cá, glória a Deus, aleluia. Ah, você não tem saudade não, tenho lembrança, saudade não. Errobiande comandácia, terabantúvia na gasteie, remantuca na gachovia. Deus não deixará você sentir saudade daquilo que te trouxe tristeza, angústia, morte. Você pode ter lembrança, porque eu vou ser conhecido como aquele. Ah, quem é o pastor Mauro? É aquele que pastoreou aquela igreja. E hoje, CCNV. E como é que ele está feliz, pulando, dando glória, aleluia. E a família abençoada, servindo a Jesus. Ah, eu pensei que os filhos iam dar mal, que ia ser traficante, que ia ser drogado, mas são uma bênção. Ei, sua família será uma bênção quando você entender que o Jesus que você adora, ele é íntimo seu, ele entra na sua casa e muda o cenário de morte para um cenário de vida. No dia da inauguração aqui do Kids, nossa, eu fiquei maravilhado. Fiquei maravilhado. Porque Deus pega quadros em branco e Ele pinta um quadro que as pessoas falam assim, que coisa linda. Quando o pastor alugou o salão do lado, pastor, que nós entramos ali, vem cá, vem ver. Hein, pastor Reginaldo, era graxa, tudo preto, tudo sujo, tudo bagunçado. Aleluia. Você olhava assim, irmãos, a gente não tem ideia. Somente o autor, somente o artista, ele tem a projeção na mente do quadro em branco pronto. Alabandora, sárbia. Você não tem noção do que Deus quer escrever na sua vida. Você não tem noção do que Deus quer fazer na sua história. E hoje você pensa que o cenário é de morte, mas Deus já desenhou um quadro de vida, e vida com abundância, para que você viva sendo aquele. Hoje é diferente. Aquele hoje é diferente. E eu vendo aqui o CCNV Kids, eu falei, gente, coisa linda. Tudo pintado, cada sala de uma cor, cada sala com uma decoração, cada sala com uma estrutura certa para cada faixa de idade de criança. E eu falei, Jesus, quando nós entramos naquele salão, eu não tinha, pastor, ideia da projeção do que seria. E me remetia a isso, esse texto. Estava tudo lá daquele jeito. Quando você olha, a página foi virada. Tudo lindo, tudo novo, tudo bonito. Estou gostando disso, hein, Lucas? O Lucas, ele me inspira. Eu estou entendendo. É isso mesmo? Vamos cantar isso daí? Não, você... Meu tangedor aqui, o tangedor do pastor, eu pego só emprestado. O maior pintor do mundo está pintando a minha história. E ela não tinha cor. O maior pintor do mundo está pintando a minha história. E ele assinou a obra que sou eu. E na assinatura está escrito:
Jesus chega em Betânia, ele vê um quadro. Quando Jesus chega em Betânia, ele vê um cenário. E o cenário é pessoas tristes, pessoas de luto, pessoas dizendo: se ele fosse amigo mesmo, tinha vindo antes. Mas Jesus, ele não chega nem adiantado e nem atrasado, ele chega na hora certa. Porque ele é o autor. Ele é o autor. Ele é quem constrói a história. Ele não chegou atrasado na sua história. Ele não vai chegar adiantado, mas ele vai chegar. E quando ele chega, uma vida que era em preto e branco, uma vida que era traços, uma vida que era projetos, tudo rascunhos e desenhado, ele começa a dar forma. Ei, eu quero dizer para você que aquele cenário que Jesus encontrou, de morte, de luto, de tristeza, o sepulcro já fazia 4 dias, mas ele fala: remove a pedra, remove a pedra, remove a pedra. Mas por que já cheira mal? Porque hoje eu viro a página da sua história. Porque hoje eu viro a página da tua história, Marta. Hoje eu viro a página da tua história, Maria. E hoje eu viro a página da tua história, Lázaro. Porque a partir de agora, o quadro era de tristeza, natureza morta. Mas quando Jesus chega com o pincel, quando Jesus chega com a tinta, quando Jesus chega com o quadro, tudo prontinho, sabe, Suzano, o que ele faz? Transforma a natureza morta em natureza viva. Pouca gente entendeu. Você entendeu o que ele vai fazer na sua vida? O cenário de morte vai ser de vida. A sua tela, que era em preto e branco, vai passar a ser uma tela colorida. Porque quando ele chega, ele muda, ele transforma, ele faz tudo novo. Ele faz tudo novo, ele faz tudo novo, ele faz tudo novo. O maior pintor do mundo está pintando a minha história. Não tinha cor, Foi o pincel do autor. O maior pintor do mundo está pintando a minha história. e ele assinou a obra que sou eu. E na assinatura está escrito Deus. E ele assinou a obra que sou eu. E na assinatura está escrito Deus. Eu quero encerrar essa mensagem. Aleluia. Quero encerrar essa mensagem dizendo para você e pedindo para você, não só dizendo, pedindo para você, que você hoje peça para Jesus morar na tua casa. Peça para Jesus se hospedar na sua casa. Peça para Jesus nunca mais sair da sua casa. E Ele vai começar a construir uma nova história para você. E vai desenhar um quadro novo para você. Porque Ele é o autor da tua história hoje aqui. E Ele faz de novo, tudo fica mais bonito e mais maravilhoso. Porque Ele é o Senhor, autor da sua fé, autor da sua fé, autor da sua fé. Mudar a história da sua família, mudar a história lá no seu emprego, mudar a história lá no seu trabalho, na faculdade, no cenário que você não pode mais mexer. Ele mexe e faz tudo novo pra você, pinta tudo novo pra você. Ele é Jesus,
Ele é o autor e torna a morte em vida, a tristeza em alegria, o luto vira festa, o luto vira festa. Ele está indo para sua casa hoje, vai fazer a diferença lá hoje, vai tornar tudo novo lá hoje, e você vai viver o dia mais feliz da sua vida se ele morar lá. Se ele morar lá, se ele habitar lá, ele vai mudar, ele vai mudar. Estou profetizando que ele vai mudar a sua história hoje. Ele vai mudar. Ele é o autor e ele vai pintar o quadro novo, e ele vai colocar tinta nova, e ele vai mudar o cenário hoje. A sua história hoje muda aqui. Ele é o autor, consumador da tua fé. Ele te fez, ele te formou e te criou, te estabeleceu dias novos para você viver em novidade de vida. Hoje, 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 ele vai mudar. A tua história hoje vai mudar. Aquela vida triste vai mudar para alegria hoje. Se você quer ficar de pé e adora aqui comigo, oh, aleluia, ele está aqui, e ele vai para sua casa hoje. Não deixa ele sair de lá hoje não. O que era tristeza virou alegria, o que era morte virou vida. E a Bíblia, sabe o que ela fala? Eu não quero entrar nesse contexto, porque senão virou outra mensagem. Mas capítulo 12 fala que aquele Lázaro, qual aquele a quem Jesus ressuscitara? Hoje, Labandora Sárquia, eu passo aqui às vezes para ofertar, eu bato na sua perna, e eu faço isso com uma alegria, porque quando eu passo por aqui, olho para você e bato na sua perna, Deus manda dizer para você que você vai ser conhecido como aquele. Ah, mas e o passado? Eu não sei o seu passado. Ah, mas a minha história, eu não sei a sua história. Mas as pessoas vão olhar e vão dizer: é aquele. Não te conheço, não sei seu nome direito. Fala para mim seu nome. Pedro, presbítero. Agora eu não vou esquecer mais. Agora eu não esqueço mais. Pedro, Petra. Você vai ouvir o seu nome e vão falar: eu não acredito que Deus fez de novo com você. Deus vai te honrar. Deus vai te honrar. Esquece o passado, irmão. Esquece o passado. Esquece o passado. Daqui para frente, deixa o 11. É 12. Labachora Bandaraçá. Vem cá, jovem. Mano mesmo, porque, irmão, cara, não esquenta a cabeça não, velho. Às vezes você esquenta a cabeça e se eu pudesse eu resolvia, se eu pudesse eu fazia, se eu pudesse, pô, eu queria fazer, melhorar. Eu estou dando o meu máximo, eu estou dando o meu melhor, mas você ainda acha que é pouco. Você ainda acha que é suficiente, que é insuficiente. Mano, o que você pode, você faz, velho. O que você pode, você está fazendo, cara. E não pense que é pouco não, porque pode não ter.
pode não ter, mas fique em paz. Fique em paz. Acalma o teu coração. Ah, mas eu faço. Parece que a gente faz o melhor e não entende. A gente não entende, cara. Quem tem que entender é o autor. Se ele sabe o que você está fazendo, acabou. 11 já foi. Hoje começa o 12. Nome de Jesus. Vem cá, jovem. Vem cá. Você mesmo é. Cara, é desse jeito mesmo. Ó. Com uma paulada a gente mata a cobra, com a outra mata o escorpião. Entendeu? No tapa, mata a aranha na parede. Pode não fazer sentido para mim, mas você está entendendo o que você está entendendo. E você fala, meu, é um pá daqui, um tapa daqui, um tapa dali, um tapa de cá. Hoje é um tapa na cara do diabo. Se você deixar o 11 para trás, o 12 começa hoje. E é amigo, cara. Se não romper com o passado, se não abandonar as amizades, se não deixar... É tapa daqui, tapa dali e tapa do diabo. Mas Jesus falou assim, comigo não tem tapa, comigo tem abraço. Comigo tem abraço, velho. Se você deixar Jesus entrar na tua casa hoje, Ele vai te abraçar. Vai te libertar. Ele vai te limpar. Ele vai te limpar. Ele vai te limpar. Vai morar na tua casa. Vai morar na tua casa. Receba a libertação hoje. O 11, Lázaro morto é hoje, velho. Se você deixar, ele vai escrever uma página nova na sua história. A partir de hoje começa o Lázaro vivo. Te conheço não, mas é com você e Deus. Se tem verdade nisso, aplauda o nome do Senhor Jesus. Irmão, se você está querendo virar a página, vem para frente hoje. Hoje tem algo profético nesse altar. Não importa que seja. Virada de página é hoje. Hoje o Lázaro morto ficou morto lá, porque hoje o 12 começa e o Lázaro vivo começa uma nova história. Não importa se você está sendo perseguido, perseguida, se na sua família você está vivendo um momento triste, se você está vivendo situações difíceis. Hoje é mudança de vida. Hoje é virada de página. Vem cá, filha. Você está afastada? É. Passando aí uns perrengues, né? Quem não passa? Mas o Deus que tudo vê. Ah, Senhor, parece que eu não sou vista. Parece que eu não sou enxergada. Eu passo os meus lugares, parece que eu sou invisível, ninguém me vê. Quem tem que te ver é Jesus, viu? E Ele viu hoje. A vida está igual Lázaro, filha. Ah, se Jesus tivesse chegado ontem. Ah, se Jesus tivesse me visto ontem. Ei, Ele viu hoje. E se você deixar, hoje começa a sua história. Hoje. Ah, mas esquece o passado. Ah, esquece a tristeza. Ah, mas esquece o que falaram. Não vou prometer para você rios que vai viver tudo bem. Não. Vai ter desafios, vai ter dificuldade, vai ter luta, vai ter afronta. Mas Jesus chega
E quando ele chega, vida. Hoje para você, o 11 passou. Hoje começa o 12. O Lázaro morto foi embora. O Lázaro vivo começa na sua vida. Na chove andará bastei. Quero orar por vocês. Enquanto isso, o Ministério de Louvor vai fazendo aquele fundo musical. Daqui a pouco as vozes começam a cantar. Mas eu quero ministrar sobre a sua vida. Eu estou frisando nisso porque é verdade. Quando a gente deixar o 11, próximo capítulo qual é? Sempre tem, Marcelo, um outro capítulo para ser escrito por Jesus. Sempre tem, pastor Reginaldo, um novo capítulo para ser escrito por Jesus. O que a gente precisa fazer é que eu vivi só até o 11. E o 12 é Jesus quem vai escrever. Xarabadaraçô, biandecamandaraçúbria. Não acabou. Muito passei, já provei e vi da graça e da tua bondade, mais do que eu mereci, pois eu sei quem eu sou e aqui não vou parar. É pela fé que eu vivo, pra trás não vou olhar. Esse não é meu fim, esse não é meu fim. Não acabou minha história. Esse não é o meu fim, esse não é meu
eu não posso entregar o microfone para o meu pastor sem antes perguntar para você. Você que esteve aqui à frente e você reconciliou com Jesus, levante uma das suas mãos. Você que está voltando para a casa do Pai hoje, estava afastado, tem alguém? Levante uma das suas mãos. Estava com a vida assim, sabe, meia desconectada do Pai. Tem alguém que reconciliou com Cristo hoje? Aplauda Jesus. Tem um ali, ó. Vem cá, meu irmão, vem cá. Está voltando para a casa do Pai hoje? Tem mais gente aqui que está voltando para a casa do Pai. Cadê você? Cadê você? Cadê você que está voltando para a casa do Pai? Você que quer aceitar Jesus, levante uma das suas mãos. Quer entregar sua vida para Jesus. Ei, você veio aqui hoje porque Jesus quer ir na tua casa. Você que estava afastado dos caminhos do Senhor, estava assim, não tinha nem prazer mais de ir para a igreja, porque achava que era o teu fim. Tem alguém aqui, fora esse meu irmão aqui, e ele já tem vindo aqui adorar o Senhor já tem um tempo, hein? Mas hoje foi o dia do encontro. Lá baixou. Glória a Deus. E está ali, quietinho, vai lá na cantina, come uns lanchinhos. A gente abraça como se fosse 10 anos que a gente se conhece. Mas é assim que Deus faz. É assim que Deus faz. Tem mais alguém que quer voltar para Jesus? Tem mais alguém que está afastado? Não tem? Todos aqui já estão na casa do Pai, firme e forte. Então fica tranquilo, que Jesus também tem coisa boa para todos nós aqui. Levanta suas mãos em direção Willar. Vamos abençoar a vida do Willar, que a partir de hoje ele passa a fazer parte da família CCNV. Não como visitante mais, agora como família, parte desta casa. Senhor, o Willar, teu filho, teu servo, já tem estado nessa casa te servindo, Pai. E o Senhor não resiste um coração sincero. Hoje foi um posicionamento. Hoje foi um posicionamento em que ele definiu o caminho que ele vai seguir para que o Senhor pudesse se posicionar e escrever uma nova história para ele. Pai, escreva o nome dele no livro da vida. Receba ele como filho teu novamente. E que ele possa construir essa história de bênção com o Senhor morando na casa dele, fazendo parte da família CCNV. Senhor, como ministro do teu evangelho, eu abençoo a vida dele agora, em nome de Jesus. Aplauda Jesus e receba o mais novo membro da CCNV.